Vamos em Ezequiel 1, então, agora. Aqui nós podemos destacar a partir aqui do verso 14. Ezequiel 1, 14 em diante, vamos fazer a leitura. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estes 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes, até elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles. Porque o Espírito ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles. Porque o Espírito ser vivente estava nas rodas. E assim nós vemos, o texto continua e nós lemos isso e ficamos impressionados, né? Como compreender algo como isso, né? E no capítulo 10, de certo modo, é repetido em grande parte as mesmas declarações numa segunda visão que Ezequiel recebe. Aqui no capítulo 10, no verso 10 também, diz assim: E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como estivesse uma roda no meio de outra roda. E aí vem continuando, andava, eles andavam, parava, virava e assim por diante, e segue o texto dessa forma. E aqui no verso 13 do capítulo 10 diz assim: E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava roda, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, do terceiro era de leão, do quarto, rosto de águia. Esses 4 seres, eles vão se repetir em Apocalipse 4, que nós vemos que aqueles 4 seres viventes diante do trono, também eles tinham esses rostos característicos, né? De leão, de homem, de águia e assim por diante. E aqui, então, diante desse quadro, nós podemos pensar, né? Como dar uma explicação para um texto desse, né? E nós vamos consultar, então, Ellen White para nos auxiliar em relação a isso. Importante destacar que, de fato, eu fiz questão de trazer esse assunto, porque tem havido muitas pessoas trazendo esse texto à tona para, mais uma vez, menosprezar o movimento naturista. Ao colocar, então, que este movimento deveria ter os vários níveis de organização para ser concordante com o que Deus pede.
e que não fazendo isso está em erro. E aí, qual que é uma das explicações dadas justamente da necessidade desses níveis? Se apela a Ezequiel 1, Ezequiel 10, as 4 rodas. E se diz que se não tem as 4 rodas, se é uma roda só, não tem valor. Será que é assim de fato? Tem esse texto, então, relação com a organização da igreja e os seus níveis e tudo mais? Que nós vemos a complicação do texto, né? Inclusive, 4 rodas, no entanto, é uma roda dentro da outra, e gira para um lado, gira para o outro, e ao mesmo tempo parece que não está girando, o que pode ser interpretado como não ter um eixo, como elas girassem sozinhas, então, elas andassem para um lado, para o outro, acompanhando aqueles seres viventes que estão em comunhão direta com Deus. Então, diante de todo esse quadro, se nós não tivermos um assim diz o Senhor de maneira clara, é leviano da nossa parte relacionarmos um texto tão complexo, tão detalhado, e falarmos que faz parte do assunto da organização da igreja. Isto posto, já adianto, nós do movimento adventista dos naturistas do sétimo dia, não somos contra a organização da igreja. Ao contrário que muitas vezes se diz por aí também. No entanto, não vamos usar o que argumentos falsos, argumentos que não tenham claro, assim diz o Senhor. Aonde que nós poderíamos pegar um argumento correto sobre isso, para falar que de fato seria algo importante nós pegarmos e termos associações que vão representar diante de uma união, e uma união, várias uniões que formam uma representação diante de uma associação geral, e assim por diante, colocando aí os níveis igreja local, associação, união e associação geral. Da onde que nós poderíamos tirar um princípio verdadeiro? Poderíamos tirar, de fato, da experiência que Moisés passou, onde ele recebeu um conselho do seu sogro Jetro, que foi essencial, onde, de fato, ele criou lá aqueles maiorais ou capitães de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então, vemos aí, sim, um princípio que podemos direcionar nossas atenções. Não deixa de ser curioso ser revivido esse assunto das 4 rodas hoje em dia, uma vez que nós vemos a falência nas explicações de outros temas proféticos, temas doutrinários, como colocar o matrimônio como um concerto vitalício, entender que a vinda do outro anjo, Apocalipse 18, está para o futuro, relacionado com a chuva serôdia. É muito mais cômodo se esconder por trás de uma certa institucionalidade aí, se esconder por trás de uma questão administrativa, simplesmente, e deixar de lado o essencial, que é justamente a igreja defender uma doutrina pura e ter uma prática correspondente. Nós encontramos, né, nesse assunto um outro ponto curioso também, que seja a igreja maior ou então o movimento reformista, ambos então hoje já têm o que seria considerado por eles uma quinta roda, usando então a argumentação deles, uma vez que eles têm a chamada divisão, ou se não tem o nome divisão de maneira disfarçada,
tem os secretários da Associação Geral de cada localidade, dividindo, então, em alguns continentes e assim por diante. Então, é tanto apreço às 4 rodas que, de repente, é criado mais um nível, ficam umas coisas fora de esquadro, realmente. Mas, afinal, o que simboliza tudo isso? Eu vou compartilhar na tela, então, um texto de Ellen White para nós acompanharmos a leitura. Então, aqui, Ellen White, no livro Educação, páginas 177, 178, ela declara o seguinte: nas margens do rio Quebar, contemplou Ezequiel um redemoinho que parecia vir do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante, algumas rodas cruzando-se entre si, eram movidas por 4 criaturas viventes. No alto, acima de tudo, estava uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. As rodas eram tão complicadas em seu arranjo que, à primeira vista, pareciam estar em confusão, mas moviam-se em perfeita harmonia, seres celestiais, sustidos e guiados pela mão que estava sob as asas dos querubins, impeliam aquelas rodas. Acima delas, sobre o trono de safira, estava o Eterno, e em redor do trono um arco-íris, emblema da misericórdia divina. Aqui, então, Ellen White dá uma descrição geral daquela visão, tenta explicar um pouco aquilo que parece estar em confusão, na realidade, no céu, estava tudo se movendo em perfeita harmonia. Vamos mais aqui na leitura agora. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina, por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins, ainda dirige os negócios da terra. Então, aqui já é dada a resposta, mostrando, então, uma relação do que Deus, em sua providência, efetua na terra. Diz mais ainda, a história das nações, que uma após outra têm ocupado seus destinados tempos e lugares, testemunhando inconscientemente da verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão, pela sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. Ainda mais esse parágrafo diz que a história que o grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada ela aos demais na cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, diz-nos onde nos achamos hoje no prosseguimento dos séculos e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo que a profecia prediz como devendo acontecer até a presente época tem-se traçado nas páginas da história e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Então aqui vemos um quadro geral do significado daquilo. Nesse parágrafo em especial foi dito então desse complicado jogo dos acontecimentos humanos que se acham sob a direção divina. E Deus então diz que ele atua
junto aos seus anjos, fala de uma mão sobre as asas, né? Debaixo das asas dos querubins. E aí vemos que, de fato, Deus está, através dos seus instrumentos celestiais, instrumentos humanos, mexendo em todos os acontecimentos humanos, de modo que as coisas se direcionem, apesar de todas as contendas e tumultos, direcionem de acordo com sua providência, e desse modo as profecias preditas pelos profetas, então, são cumpridas no determinado tempo e tudo mais ocorre. Assim, então, nós vemos através daquele simbolismo apresentado em Ezequiel, que é aquele que se assenta acima, então, dos querubins, ainda dirige os negócios da terra. Ele está relacionado com tudo isso. Teríamos outros textos no mesmo sentido. Eu não vou ficar lendo para não cansar os irmãos, mas nós encontramos também, este é do Profetas e Reis 535 a 537, vem falando também no mesmo sentido, vem falando da sequência dos reinos. Aqui vem a parte da visão de Ezequiel, fala das rodas aqui mais uma vez, ela se moveu em perfeita harmonia, e mais uma vez aqui fala em meia lutas, tudo fala daquele que dirige tudo isso. Diz ainda no final uma parte diferente nesse texto. Diz que hoje os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante nossos olhos, cumprem-se as profecias do Salvador de acontecimentos que precederiam sua vinda. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E aí diz, o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente, governadores e estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observa a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre. Reconhece que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Então está lá no Profetas e Reis esse complemento. Temos também, do mesmo modo, no quinto testemunho para a igreja, na página 751 em diante, mais uma vez se repete basicamente o mesmo conteúdo, falando das rodas e da providência divina nos negócios terrestres. Assim nós vemos aqui nesses textos. Então, nessa parte do assunto das quatro rodas, creio que deve ter ficado já claro na mente dos irmãos. Em nenhum momento se fez referência nesse texto a algo relacionado à organização da igreja. E eu gostaria ainda de trazer um complemento que nós encontramos aqui no comentário bíblico, na parte, então, dos textos de Ellen White, comentando sobre Ezequiel, na página 1161, temos aqui alguns textos a mais para complementar. Aqui, no primeiro texto da Review Herald, de 11 de janeiro de 1887,
declara assim: aqueles que são chamados para posições de responsabilidade na obra de Deus, muitas vezes acham que estão carregando fardos pesados quando podem ter a satisfação de saber que Jesus é quem carrega todos esses fardos. Nós nos permitimos sentir demasiada preocupação, angústia e perplexidade na obra de Deus. Precisamos confiar nele, crer nele e seguir em frente. A incansável vigilância dos mensageiros celestiais e o fato de estarem incessantemente ocupados em ministrar aos habitantes da terra mostram como a mão de Deus está guiando a roda dentro da roda. O instrutor divino está dizendo a todo que está empenhado só, como disse a Ciro no passado: eu te cingirei, ainda que não me conheces. Então, aquele rei Ciro, né? Antes dele sequer nascer, ele já foi chamado por Deus para fazer uma obra especial. Isaías fala o seu nome. Isaías diz que Deus chama Ciro de meu pastor, e diz que é ele que levaria então o povo de Israel de volta para a terra. Nós vemos isso. E aqui nós encontramos mais um texto também do manuscrito de 1898, diz que Deus está familiarizado com todas as pessoas. Se nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos que a justiça eterna está atuando em nosso mundo. Está em operação uma influência poderosa, alheia ao controle humano. O ser humano pode pensar que está dirigindo as coisas, mas estão atuando influências mais do que humanas. Os servos de Deus sabem que ele está agindo para neutralizar os planos de Satanás. Os que não conhecem a Deus não podem compreender seus movimentos. Está girando roda dentro de roda. Aparentemente, a complicação do mecanismo é tão grande que o ser humano pode ver apenas um completo emaranhado. Mas a mão divina, vista pelo profeta Ezequiel, está colocada sobre as rodas, e todas as partes se movem em completa harmonia, cada uma fazendo o seu trabalho específico, mas com liberdade de ação individual. Então, nós vemos aqui nesse texto que maravilhosa revelação, falando dos trabalhos dos anjos em nosso favor, em favor do avanço, então, do nome de Deus. E aqui vemos também, de forma individual, em forma de nações, de líderes, como que tudo isso é um emaranhado e nós não conseguimos compreender o quadro completo, apenas parcialmente algo.